Se alguém está baixo na média, pode pegar emprestado com o pastor Adalberto. Meu pai abraçou 15. Oh, Jesus bom. Se alguém precisa emprestar para aumentar a sua média, pode falar com ele. Queridos, amanhã é Memorial Day. E para nós imigrantes é bom a gente se conscientizar dos feriados do país onde vivemos. Então, uma rápida explicação antes de assistirmos um vídeo sobre Memorial Day. Memorial Day é um feriado nacional que homenageia as pessoas que morreram, os soldados que morreram servindo a pátria. A verdade é que a maioria dos países tem algum tipo de feriado assim, para honrar as pessoas que morreram servindo a pátria, e os Estados Unidos não é exceção. E amanhã então é o feriado que celebra ou honra a memória dessas pessoas, dos heróis da história da nação. Mas eu creio que, por morarmos na América, esse feriado deve ser importante para nós também, porque nós desfrutamos dos benefícios que foram ganhos por essas pessoas que lutaram pela nação. Mas no caso dos Estados Unidos, e talvez eu seja um pouco parcial, apesar de não ter nascido aqui, mas vivido aqui a maior parte da minha vida, eu admito que talvez eu seja um pouquinho parcial aos Estados Unidos, mas eu acho que não. Eu acho que é justo dizer que o Memorial Day dos Estados Unidos é de fato especial, porque muitas das pessoas que morreram nas Forças Armadas dos Estados Unidos morreram por uma briga que não era nem deles, defendendo um país que não era nem o deles. Eles não estavam sendo atacados. Alguém pode dizer, mas eles estavam defendendo interesses próprios. E de certa forma é verdade. Aliás, todo mundo defende seu interesse próprio. Eu também, você também. Você acorda de manhã para trabalhar por interesse próprio, eu também. Então é natural que seres humanos são motivados por interesse próprio, e a nação não é exceção. A nação é uma coleção de pessoas, então a nação também é motivada por interesses próprios. Mas muitas vezes esse interesse próprio não é realmente o interesse da nação, é o interesse do mundo. Então, por exemplo, as coisas são tão baratas como são porque o comércio no mundo é livre. E o comércio é livre porque tem uma marinha americana garantindo que o comércio é livre. A razão que esses navios enormes que trazem esses produtos made in China, e esses navios podem fazer essas viagens carregando essa mercadoria, e nós podemos comprar as coisas mais baratas, é porque alguém está policiando os 7 mares. Quando acontece um problema no trânsito de mercadoria, o país que vai lá resolver geralmente é os Estados Unidos. Muitas vezes a custo da sua própria vida. Por exemplo, a China, recentemente, a coisa de um ano atrás, a China ameaçou pegar um pedaço do Oceano Pacífico e clamar como possessão dela. E foi os Estados Unidos que disse, e influenciava o Japão, mas o Japão é um país pequenininho, uma grande potência econômica, mas não é uma potência militar. E foi os Estados Unidos que falou, não, você não pode fazer isso. E mandou os navios lá e a China abaixou a cabeça. Quando o Irã diz, olha, nós vamos bloquear o canal de Suez, onde passa grande parte do petróleo do mundo. E eles, mais de uma vez eles falaram, não, nós vamos bloquear, criar um embargo artificial. Foi os Estados Unidos que disse não e mandou seus navios para lá. E por causa disso, a gasolina é $3,40. Se eles não tivessem feito isso, a gasolina teria 5, 7, 10 dólares. É o tipo de coisa que os Estados Unidos faz que beneficia todo mundo. É triste, por exemplo, queridos, a guerra é uma tremenda perda. Eu imagino que Deus vê guerra e o coração dele, ele chora. Eu imagino que ele chora com cada guerra que ele vê. A guerra é um desperdício de vida, é sofrimento para todo mundo. A guerra não tem vencedores, a guerra tem sobreviventes. No entanto, num mundo cheio de pecado, a guerra é um mal necessário. Assim como cadeias é um mal necessário, polícia armada é um mal necessário. Então, por exemplo,
Nós vivemos uma liberdade agora que foi ganha por causa da Guerra Fria. E a Guerra Fria foi ganha por soldados que lutaram a Guerra Fria. Até hoje tem, eu acho que 42 mil soldados na fronteira da Coreia do Sul com a Coreia do Norte. Porque a Coreia do Norte é um país maligno. É um país comunista que maltrata o seu próprio povo, mata de fome o seu próprio povo. E eles gostariam a Coreia do Norte gostaria de invadir a Coreia do Sul. E ela é protegida por um exército americano que está na fronteira. Simplesmente para a Coreia do Sul não invadir a Coreia do Norte não invadir a Coreia do Sul. Assim foi também na divisão entre Alemanha Ocidental e Oriental, soldados americanos ali. Arábia Saudita, uma base americana na Arábia Saudita, para manter a ordem, tentar manter a ordem ali. Então, realmente, o mundo deve uma dívida muito grande aos Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda é o policial do mundo. Amém. E se não fosse pelos Estados Unidos, queridos, a Rússia e a China são uma tremenda ameaça para a paz mundial. Nós vimos isso há um ano atrás. A Rússia decidiu tomar metade de um país e eles tomaram. Simplesmente invadiram. Eu vou entrar um pouquinho na política, mas eu duvido que eles teriam feito isso com outros presidentes. Mas o atual presidente dos Estados Unidos não crê que os Estados Unidos seja digno de ser a única potência do mundo. Ele está fazendo tudo para diminuir a influência e o poder dos Estados Unidos no mundo. Eu acho isso uma má política externa, porque quando a China e a Rússia levantarem a cabeça, todo mundo vai se arrepender dessa decisão. O governo da China e da Rússia não são amigos de ninguém, nem do seu próprio povo. Se você quiser saber quem eles são, e eu não estou falando do povo russo nem do povo chinês, não, estou falando do governo. Se você quer saber quem eles são, vejam como eles tratam o seu próprio povo. Vejam como eles tratam o seu próprio povo. Eu dou graças a Deus, porque os Estados Unidos ainda é a potência mundial. Amém. Se fosse a Rússia, nós estávamos fritos. Se fosse a China, nós estávamos tudo falando chinês hoje em dia. E a igreja provavelmente estaria fechada. Porque é assim que é na China. A igreja legítima não pode ter cultos públicos e a porta aberta como nós temos aqui. Então, demos graças a Deus pelos Estados Unidos e pelas Forças Armadas desse país. Não é perfeito? Não. Faz erros? Faz. Tem seus interesses próprios? Tem. Mas ainda assim, ele mantém a paz. E todos nós beneficiamos por essa paz. Amanhã começa, a tradição é que amanhã começa o verão, oficialmente não começa o verão, mas é o começo extraoficial do verão. E a tradição é que amanhã todo mundo faça um churrasco. Então, é a coisa mais famosa do Memorial Day. Mas não deixe amanhã, quando você se reunir com famílias e amigos para fazer seu churrasco, não tem nada de errado com isso. Mas não deixe de tirar um momento para orar. Não pelas pessoas que morreram, mas pela família que ficou. Que está chorando até hoje, lamentando a morte deles. Bom, sem mais demoras, vamos assistir esse vídeo.